capítulo 4 de Colossenses, do versículo 7 até o final. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E por uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Meus irmãos, chegamos ao fim da exposição da carta aos Colossenses. Foram mais de 12 mensagens, uma média de 3 meses quase, ouvindo a exposição desta carta, do princípio ao fim, ressaltando o tema principal da carta. Os irmãos se lembram qual é? O tema principal da carta? A supremacia de Cristo. Nós ouvimos mensagens do tipo virtudes de um verdadeiro cristão, uma vida cristã plena, a majestade de Jesus e a graça conosco. Ouvimos sobre o obreiro e a gloriosa esperança da igreja, sobre firmeza espiritual, sobre Cristo é tudo o que precisamos, sobre os resultados da nossa união com Cristo, características dos eleitos de Deus, vida cristã em família, em sociedade. No domingo passado, o pastor Luiz pregou sobre a evangelização através de relacionamentos. São aí mais de 12 mensagens, todas, ou em sua maioria, se não me engano, gravadas no YouTube. Então, você que perdeu alguma dessas mensagens, pode procurar no YouTube, na página, e relembrar ou ouvir pela primeira vez esta mensagem. E como nós adotamos o método de exposição, de pregação expositiva, mesmo chegando agora às saudações finais, nós não poderíamos ser desonestos e pular essa parte. Se está na Bíblia, faz parte do cânon, faz parte dos propósitos de Deus, e Ele quer nos ensinar verdades através desta passagem, a qual eu acabei de ler. Certamente, meus irmãos, você pode se inspirar nessa passagem para escolher nome dos seus filhos, ou aqueles que assim pretendem tê-los, e há vários nomes aqui. Você pode também, caso você não goste muito do seu nome, olhar para os nomes aqui e dar graças ao Senhor pelo nome que você tem. Porque, convenhamos, há nomes incomuns e estranhos lidos aqui. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o que a saudação final de uma carta como a de Colossenses
pôde ensinar aqueles que a receberam? E o que essa saudação final pode nos ensinar ainda hoje, nos dias de hoje? Meditaremos, portanto, sobre o tema uma carta e muitos cooperadores. Uma carta e muitos cooperadores. Como nós acabamos de ler, podemos observar que Paulo tinha muitos cooperadores. Alguns considerados como confiáveis. Versículo 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Assim como Jesus Cristo, em seu ministério, escolheu 12 para caminhar junto com ele, certamente esses 12 eram pessoas confiáveis. Você pode pensar, mas teve Judas. Ok, Judas tem um propósito específico dentre os 12. E, de fato, Jesus sabia que ele não era tão confiável assim, porque ele passava a mão nas moedas, porque ele era o tesoureiro do grupo, mas, enfim, tinha ali um propósito. Mas Jesus escolheu 12 pessoas confiáveis para caminhar junto com ele, para ensinar sobre o Evangelho e para depois propagar essa mensagem do Evangelho. Paulo também usa de pessoas, de homens e mulheres, para serem os seus cooperadores, para trabalhar junto com ele. Vemos então que é necessário termos bons amigos, é necessário cercarmos de pessoas confiáveis, porque então será mais fácil desenvolver aquilo pelo qual Deus, o propósito pelo qual Deus tem em nossa vida. Tíquico era um companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Ele não somente levou a carta de Paulo aos Colossenses, como nós observamos nessa leitura, mas também levou de Filemon e a carta aos Efésios. Nessa situação, ele estava em Roma, servindo Paulo, que estava preso. Ele não estava necessariamente preso com Paulo, porque ele é enviado a Colossos para levar essa carta, mas ele estava acompanhando Paulo, e ele servia Paulo na prisão. Tíquico certamente era alguém de muita confiança, pois naquela época enviar notícias pessoais da prisão, ou até mesmo de situações de guerra, podia ser perigoso, e Paulo confiava plenamente naquele irmão, pois ele era um dos seus amigos íntimos. Se você ler Atos, você vai observar várias vezes Paulo mencionando Tíquico. Tíquico tinha uma grande responsabilidade, não apenas de levar a carta aos irmãos de Colossos, mas também de dar informações pessoais a respeito da situação de Paulo. Como eu disse, Paulo estava preso em Roma. Certamente os irmãos de Colossos estavam preocupados com a situação, mesmo Paulo nunca tendo ido a Colossos, mas as informações correm, e então Paulo pede para que Tíquico leve mensagens a respeito da situação de Paulo, talvez para confortar os irmãos, para consolar os irmãos, mas também para fortalecer os irmãos. Eu imagino que se dentre um de nós aqui alguém fosse preso por ser cristão, certamente geraria preocupação entre os outros. Puxa, vou usar o exemplo, a tia D foi presa porque estava na sala de aula e ela falou sobre Cristo. Então, certamente isso geraria preocupação entre nós. Então, Paulo envia Tíquico para levar a carta, mas também para dar informações a respeito da situação do apóstolo Paulo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar justamente esse texto, ele ressalta qualidades que o próprio Paulo diz a respeito de Tíquico, que são elas. Tíquico, era um homem amável,
Paulo chama de irmão amado. Ele torna a vida das pessoas melhor. Tinha a disposição de abençoar. Tíquico era um aliviador de tensões. As pessoas viviam melhor pelo fato de relacionar-se com ele. Ele era um irmão amável. E como é bom conviver perto de pessoas amáveis, de pessoas queridas. Muitas vezes nos serve de alívio mesmo para tensões. Você está, muitas vezes, tenso com alguma situação. Chega algum irmão, então, às vezes um abraço, uma palavra de conforto. Como é bom sermos cercados por irmãos amáveis. Mas ele também era um homem prestativo. Diz Paulo que ele é fiel ministro, um diácono, um servidor íntegro. Tíquico ministrou a Paulo e em lugar de Paulo. Sua bandeira era servir e não ser servido. Tal como Cristo, exemplo de Cristo, quando Cristo disse que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Sua disposição era de ajudar os outros e não ser servido pelos outros. Tíquico tinha a disposição de servir. Como é bom, não é? Ter alguém próximo para nos servir. Mas também fica o outro lado. E você? Talvez tenha a mesma semelhança do que esse irmão. É alguém amável? É alguém que serve a outro? Mas há uma terceira característica. Ele era um homem que trabalhava em equipe. Tíquico não era apenas um servo, mas um conservo no Senhor, ao que diz Paulo. Ele servia não apenas a Cristo, mas também aos irmãos. Tinha a capacidade de servir os outros servos, tinha a capacidade de servir com outros servos e aos outros servos. Por isso que Paulo chama ele de conservo. Ele não era só um servo do Senhor, não servia somente ao seu Senhor, mas servia os servos do seu Senhor. Isso é ser um conservo. Certo comentarista diz que não deve ter sido fácil para Tíquico relacionar-se com Paulo. Paulo vivia uma vida difícil. Ele era pregador da mensagem, sendo um judeu, tinha como inimigo o seu próprio povo, o povo judeu. Não deve ter sido fácil para Tíquico acompanhar Paulo em suas viagens, e ele viajou muito. Há o relato em Atos sobre a viagem de navio, que quase afundou, ou chegou a afundar. Mas Tíquico, meus irmãos, ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele não escolheu o caminho mais fácil, mas ele escolheu o caminho certo. Tíquico não escolheu o caminho mais fácil, mas ele escolheu o caminho certo. Aquele era o caminho pelo qual ele devia trilhar, junto com o apóstolo Paulo. Mas diz também que ele era um consolador. No versículo 8, diz que Paulo envia ele para que ele pudesse alentar o coração dos colossenses. Tíquico tinha a capacidade de alentar e de consolar as pessoas. Ele era, acima de tudo, um encorajador. Suas palavras serviam como bálsamo. Suas ações eram terapêuticas. A língua de Tíquico era medicina. Suas palavras traziam cura. Diferente, muitas vezes, de línguas que servem para matar, de línguas que servem para fofocar. Tíquico tinha língua para alentar o coração de outras pessoas. Certamente, ele era um servo do Senhor de muitas qualidades. Sabia usar a sua vida para servir o reino de Deus e sabia usar a sua língua para encorajar outros irmãos. Versículo 8, Paulo diz que ele tinha 2 propósitos. Seriam 3, então: enviar a carta, ou levar a carta, mas também dar conhecimento da situação do apóstolo Paulo e de alentar o coração
dos crentes em Colossos. Mas junto com Tíquico havia outra pessoa, Onésimo. Onésimo, para quem não conhece ou se esqueceu, ele era um escravo de Filemão na cidade de Colossos. Antes da sua conversão, Onésimo foge do seu servo, de Filemão, e ele acaba indo para Roma, e em Roma ele se encontra com o apóstolo Paulo. Talvez na própria prisão, o Onésimo acaba sendo preso, e lá ele encontra com o apóstolo Paulo. Sabemos que nada acontece por acaso. Naquela situação, Paulo fala do evangelho certamente para Onésimo, e ele ali entrega a sua vida a Cristo. Naquele tempo, meus irmãos, era muito comum ter escravos. Diz que Roma havia mais ou menos de 60 milhões de escravos. E um escravo era considerado propriedade do seu senhor. Ele não era visto como uma pessoa, mas como um instrumento de trabalho. Onésimo foi em busca da sua liberdade, mas ele acabou sendo capturado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por providência divina, como eu disse, não há acasos, não há coincidências. Onésimo então parou na prisão onde Paulo estava, e ali ele o gerou entre algemas, ganhando para Cristo. Se você quiser ler, Filemão, versículo 10, tem esse relato. Um pouco mais para frente, antes de Hebreus. Quando Paulo fala a Filemão, ele diz: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Muito provavelmente, então, Paulo estava preso, e Onésimo também. E ali ele prega o evangelho, e Onésimo se converte a Cristo Jesus. A vida desse escravo mudou. Mesmo sendo escravo, ele conheceu a verdadeira felicidade. Agora, Paulo o devolvia ao seu senhor, não como escravo, mas como irmão amado. Esses então, meus irmãos, esses dois, Tíquico e Onésimo, eram responsáveis por levar a carta de Colossenses e, muito provavelmente, a carta de Filemão. Mas Paulo também é cercado de mais amigos e companheiros. Estima-se que em todo o ministério de Paulo, ele tenha se relacionado com cerca de 100 cristãos que o auxiliaram em seu trabalho. E era de costume, quando o apóstolo encerrava uma de suas epístolas, uma de suas cartas, dar saudações a esses amados irmãos. As saudações, ela não tinha propriamente um fim social, apenas mencionar que Paulo conhecia fulano de tal e ciclano, não, mas as saudações, ela também transmitia uma certa preocupação espiritual com a vida desses irmãos. Nessa sessão final, Paulo envia saudações pessoais aos colossenses da parte de 6 colaboradores do seu ministério, sendo 3 cristãos judeus e 3 gentios. Aristarco, João Marcos, Jesus Justo, Epáfras, Lucas e Demas. E em seguida, então, Paulo acrescenta saudações especiais a 2 congregações, com uma palavra específica a um dos pastores no final. Nós vamos ver isso logo mais à frente. Então, Paulo fala de Aristarco e Marcos. Tanto Aristarco quanto Marcos eram colegas ministeriais mais jovens de Paulo. Aristarco, ele fala no versículo 10, saúda-vos Aristarco, ou seja, Aristarco está dando lembranças, saudando os irmãos de Colossos, prisioneiro comigo. Prisioneiro comigo pode não significar necessariamente que Aristarco estava preso junto com Paulo, mas que, na verdade, voluntariamente, Aristarco se fez preso para auxiliar o apóstolo Paulo, para ajudar o apóstolo Paulo. Então, assistindo ali no que era necessário.
Aristarco era companheiro nas viagens de Paulo. Aristarco arriscou sua vida voluntariamente na conspiração contra Paulo, lá em Efésios, narrado em Atos capítulo 19. Aristarco acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma, o que significa que também passou pela tempestade e naufrágio que Lucas descreve de maneira tão vívida lá em Atos capítulo 27. Aristarco estava do lado de Paulo, não importava qual fosse a situação. Na revolta em Éfeso, na tempestade em Roma e agora na prisão junto com ele. Ele era daquele tipo de amigo que não foge quando as circunstâncias ficam difíceis. Aristarco era um amigo fiel, mas também saudava a igreja de Colossos outro jovem, esse mais conhecido nosso, João Marcos, a quem reconhecemos como o escritor do segundo evangelho, que era primo de Barnabé, e também estava acompanhando a Paulo em Roma neste tempo, e como companheiro, então, ele envia saudações à igreja de Colossos e a Filemon. Vocês certamente se lembram da desavença que Paulo teve com Barnabé por causa de João Marcos. Depois da primeira viagem de Paulo, Marcos praticamente abandonou os seus companheiros e voltou para casa. Quando foi para a sua segunda viagem, Barnabé, que era primo de Marcos, havia recomendado que ele, Marcos, fosse junto com eles. Mas Paulo não permitiu que isso acontecesse. Certamente Paulo estava muito desapontado com o jovem João Marcos. E isso ali gerou um certo conflito entre Paulo e Barnabé. Paulo um pouco mais incisivo, Barnabé ali um pouco mais pastoral, quis então acompanhar João Marcos. Então ali houve uma separação, cada um foi para um lado. Isso está lá narrado em Atos capítulo 15. Mas nada como o tempo e nada como a ação de Deus na vida das pessoas, não é mesmo? Nós vemos isso na vida de João Marcos. Marcos tinha mudado, ele tinha amadurecido. Paulo recomenda agora calorosamente e até inclui entre aqueles que foram consolo para ele. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz que Marcos é muito útil para o ministério dele. Nada como o tempo e como a ação de Deus na vida das pessoas para mudar e nos moldar. Um comentarista diz que João Marcos é um incentivo a todos que falharam na primeira vez na tentativa de servir a Deus. Marcos é um bom exemplo disso. Se você alguma vez teve alguma incursão missionária ou algum ato evangelístico, vou lá falar de Jesus para aquela pessoa, mas por algum momento, alguma circunstância, isso não deu certo, você gaguejou, ou você cometeu alguma falha, ou algo do tipo. A vida de João Marcos nos serve de incentivo para dizer, olha, continue tentando, continue crescendo. Procure aí um Barnabé para que possa o acompanhar no seu crescimento e no seu amadurecimento. Em vez de ficar amuado em um canto, João Marcos voltou para o ministério e se mostrou fiel ao Senhor e ao apóstolo Paulo. Mas também outra pessoa manda saudações à igreja de Colossos. Jesus justo. Jesus era um judeu que havia convertido ao cristianismo. Não se tem mais informação sobre esse homem na Bíblia. As saudações que você encontra aqui em Colossenses, você pode ver em Filemon, que são praticamente as mesmas. Mas em Filemon não fala sobre Jesus justo. Certamente ele é um símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato. Há muitos Jesus justos por aí, servindo ao Senhor, mas sem ter um reconhecimento de uma carta, ou sem ter reconhecimento de uma igreja. Há muitos Jesus justos servindo ao Senhor no anonimato. Hernandes, novamente, ressalta duas coisas que Paulo fala sobre esse homem. Diz que ele foi um cooperador,
Esse judeu convertido cooperou pessoalmente com Paulo, mesmo sabendo que o apóstolo estava preso por causa do ministério destinado aos gentios. Como judeu, deve ter recebido resistência e até hostilidade por parte dos seus companheiros, da sua descendência judaica, por dar suporte a Paulo em seu trabalho missionário junto aos gentios. Ele não mediu as consequências nem esforços para cooperar juntamente com Paulo. Mas há uma outra característica: ele também foi um aliviador de tensões. Hernandes diz que esse judeu gentil, tal como Aristarco e Marcos, foi um lenitivo para o apóstolo Paulo nos anos turbulentos da sua prisão em Roma. Jesus, chamado Justo, era amigo consolador, era um bálsamo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Era o tipo de homem que tornava a vida das pessoas mais amena na hora da dor. Jesus Justo representa muitos fiéis que servem ao Senhor, mas cujas obras não são anunciadas pelo mundo afora, cujas obras não estão escritas em livros de biografias. Mas, todavia, o Senhor tem um registro preciso na vida deste homem aqui nessa carta aos Colossenses e o recompensará apropriadamente. Paulo ainda diz, no final do versículo 11, dizendo sobre esses irmãos judeus, cristãos, são os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Sobre isso, a ideia é de que aqueles de origem judaica, somente esses três, então, eram colaboradores que lhe tinham sido consolo. Paulo, como sendo um judeu, não podia mais contar com o seu povo. Mas dentre esses judeus, tinham esses três que cooperaram junto com ele para a expansão do reino de Deus. As saudações de três judeus cristãos, Paulo agora acrescenta a saudação de três cristãos gentios, de Epáfras, de Lucas e de Demas. Versículo 12 e 13. Diz: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, um servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus é alguém comprado por preço e, portanto, pertence ao seu Senhor, de quem depende completamente, a quem deve total fidelidade, a quem serve com alegria de coração, em novidades de espírito e no desfrute da perfeita liberdade, recebendo dele a gloriosa recompensa. Todo cristão é, em certo sentido, tal servo. Nós fomos comprados por preço, por um alto preço, pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Nós agora não somos mais servos do mundo, não somos mais servos do pecado, mas nos tornamos servos de Cristo. Devemos ao nosso Senhor, portanto, fidelidade. Devemos, portanto, ao nosso Senhor serviço com alegria, desfrutar a liberdade que nós temos em Cristo e recebendo dele a gloriosa recompensa. Todos nós, cristãos genuínos, somos, em certos sentidos, servos de Jesus. Paulo diz que Epáfras se esforça sobremaneira. Em outras versões você pode encontrar que a palavra lutando em orações. Epáfras fazia isso com toda seriedade, quando vez após vez invocava o favor do Senhor
de Deus sobre os colossenses e implorava ao Senhor que os ajudasse de tal forma a não se desviarem, mas que estivessem firmes na verdadeira fé. Como exposto ao longo de toda a carta, a igreja de Colossos estava sendo alvo de heresias, de vãs filosofias, de conceitos equivocados, dando a entender que para ser salvo você não bastava Cristo, mas você tinha que fazer alguma outra coisa. E Epáfras sofria com aquilo, porque antes de ser pastor daquela igreja, ele sabia que o pastor, que o cabeça da igreja é Cristo, e que deveria manter a igreja pura. Epáfras tinha uma preocupação séria com isso. Por isso ele lutava em oração, constantemente pela igreja do Senhor, para que ela permanecesse fiel às verdades de Deus e não se desviasse por vãs filosofias, por ensinamentos errôneos. É preciso orarmos também pela nossa igreja, para que ela se permaneça firme. E é só olhar a história e ver o quanto as igrejas têm sucumbido às heresias, às filosofias mundanas, a ideologias e conceitos que vão totalmente contra a Escritura de Deus. Nós devemos permanecer fiéis naquilo que cremos, fiéis à palavra do Senhor. Além disso, para que estivessem plenamente convictos em toda a vontade de Deus, a ideia que se quer dar é de um entendimento completo, rico e satisfatório a respeito de todas as verdades espirituais. O entendimento que não só penetra a mente, mas enche o coração de grande certeza. Epáfras não quer que essas igrejas, que ele tanto ama, sejam desviadas pelo erro. Devem permanecer fiéis à confissão de fé no todo suficiente Salvador Jesus Cristo. Por isso é que Epáfras lutava em oração. Como ele estava junto com Paulo, não podia estar presente na igreja em Colossos, a única coisa que ele podia fazer era lutar em oração para a sua igreja, para que aquela igreja se permanecesse fiel. Como eu disse, diante de tantas influências perniciosas que há no mundo, sejam elas falsos ensinos sobre a mensagem do Evangelho, seja sobre ideologias, você tem orado pela sua igreja, pela Igreja Presbiteriana de Jundiaí, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por outras igrejas que são fiéis à sua palavra, ou até mesmo por aquelas que se desviaram por falsos ensinos? Você tem orado por essas igrejas, pela liderança dessas igrejas, pelos pastores e presbíteros, assim como os membros, para que permanecessem ou para que permaneçam fiéis às Sagradas Escrituras e ao todo suficiente Salvador Jesus Cristo? É um desafio, meus irmãos. Tal como Epáfras fazia, nós também devemos nos comprometer com a nossa igreja, orar para que ela seja livre de falsos ensinos, para que os membros, nós, sejamos livres de falsos ensinos que são pregados a todo momento lá fora, seja na televisão, seja dentro de escolas, seja na internet, onde for. Devemos permanecer firmes às Sagradas Escrituras. Paulo havia testemunhado a profunda preocupação e tristeza de Epáfras ao saber que a igreja de Colossos estava sendo atacada por heresias. Tristeza essa que certamente havia afetado outras igrejas que ele tinha fundado, como de Laodiceia e de Hierápolis. Hernandes gosta de pontuar algumas coisas, e ele rapidamente pontua
as marcas da oração de Epáfras. Diz que ele orou constantemente. Epáfras não pôde ministrar à igreja, mas pôde orar pela igreja e o fez sem cessar. Muitos, diz Hernandes, começam a orar, mas não permanecem. A questão aqui de Epáfras é que constantemente ele orava. Diz também que ele orou intensamente. A palavra usada como sobremaneira é agonia. É a mesma palavra usada para descrever a oração de Jesus no Getsêmani. Oração de agonia. Diz também que ele orou especificamente. Seu propósito era que as igrejas de Colossos, Laodiceias e Hierápolis fossem maduras espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da verdade de Deus. Ele orou também sacrificialmente. Epáfras muito se preocupava com as igrejas. Havia um fardo em seu coração e ele levava essa causa diante de Deus em oração. Provavelmente ele abriu mão de fazer outras coisas para estar ali orando pela sua igreja. Mas também há outros que saúdam a igreja de Colossos. Lucas e Demas. Lucas é o autor do terceiro evangelho, assim como do livro de Atos. Fiel companheiro de Paulo, assim como do evangelho e ao próprio Deus. Lucas acompanhou Paulo em várias viagens e certamente, por ser médico, cuidava ali da sua saúde. Demas também é descrito neste texto. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas também é um colega de trabalho de Paulo, um dos seus colaboradores de ministério. Contudo, você pode observar que não há nenhum elogio a Demas. Na verdade, nós temos a informação de que no segundo cativeiro de Paulo em Roma, ele escreve a Timóteo dizendo exatamente o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. A certa altura da sua vida, João Marcos havia abandonado Paulo, mas havia sido restaurado. Demas abandonou Paulo e, ao que parece, nunca foi restaurado. Seu pecado foi amar este mundo. Não sabemos exatamente o que tanto atraiu os olhos e o desejo de Demas para que ele abrisse mão do ministério junto com Paulo e abraçasse o mundo. E quando eu falo mundo, eu falo das coisas deste mundo, das influências malignas deste mundo. Não sabemos, então, o que exatamente o atraiu nesse mundo, mas sabemos que o cristão de hoje pode sucumbir o mundo exatamente como Demas fez. É fácil manter uma aparência religiosa, não é? Virmos à igreja todo domingo, colocarmos uma roupa, termos um certo tipo de linguajar. É muito fácil mantermos uma aparência religiosa. Mas ao mesmo tempo, é fácil nós mantermos uma aparência religiosa e ao mesmo tempo viver para as coisas deste mundo. Demas pensou que poderia servir a dois senhores. Demas pensou que poderia ter um pé no mundo, nos prazeres do mundo, mas ao mesmo tempo servir a Paulo. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que é impossível servir a dois senhores. E, infelizmente, ele fez uma escolha: serviu o mundo. Depois de transmitir, então, as saudações de amigos e conservos, o próprio Paulo saúda as igrejas de Laodiceia e de Hierápolis. Seus membros nunca haviam se encontrado com o apóstolo, como eu disse logo no começo. Os crentes de Colossenses nunca tiveram contato com o apóstolo Paulo, mas ainda assim era de interesse de Paulo se preocupar com a vida daqueles irmãos e com o seu bem-estar espiritual. Versículo 15.
Paulo diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Paulo então saúda a igreja de Laodiceia e menciona o nome de uma mulher chamada Ninfa, em cuja casa a igreja se reunia. Como sabemos, naquele tempo não havia templos, até mesmo porque havia perseguição. Os cristãos então se reuniam comumente em casas, e foi ali que surgiu, ou que teve o crescimento da igreja. E essas reuniões em casa era vital para a expansão do evangelho e para o estabelecimento do reino de Deus. Versículo 16. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo então faz aqui uma recomendação. Como o apóstolo Paulo não podia estar presente, ele escrevia uma epístola que era lida diante da igreja, tal como nós fizemos agora, lendo as Escrituras, e era lida com a autoridade do apóstolo. Essa carta devia ser lida, devia ser ouvida, estudada e obedecida. Paulo queria que a carta que ele escrevera aos Colossenses também fosse lida não somente naquela igreja, mas na igreja de Laodiceia. E aqui menciona que a de Laodiceia fosse lida na igreja de Colossos. Então, muito provavelmente, Paulo tem escrito uma carta específica para Laodiceia. E essa carta se perdeu. Aprove a vontade de Deus que ela não fizesse parte do nosso cânon, mas então havia ali um intercâmbio de cartas. Dessa forma, os ensinos de Paulo era discorrido e percorrido entre as igrejas. Antes de encerrar sua carta, Paulo faz uma exortação a Arquipo, lá no versículo 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo era membro da família de Filemão, muito provavelmente filho de Filemão, que vivia em Colossos, e em cuja casa a igreja costumava se reunir para o culto. Paulo chama Arquipo em Filemão de companheiro de milícia. Paulo então manda que aquela igreja diga a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo possivelmente estava como pastor interino daquela igreja, uma vez que Epáfras era o seu pastor daquela igreja, e ele estava juntamente com Paulo. Arquipo então assume ali o pastoreio daquela igreja. A ordem então a igreja é que ela dê ânimo a Arquipo a desenvolver o trabalho que Deus havia dado a ele. Aí então, meus irmãos, versículo 18, a saudação final. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Era muito comum Paulo escrever algumas palavras de saudação com a sua própria mão, para que ele ali desse como se fosse um atestado, que aquela carta fosse de fato verídica do próprio apóstolo Paulo. Ele não era o escritor da carta, ele tinha um amanuense ou alguém que redigia as suas cartas, mas no final ele fazia questão de assinar a carta, porque já estava circulando entre as igrejas cartas falsas em nome do apóstolo Paulo. Mas Paulo, então, é como se ele dá ali um carimbo, ou como ele dá uma assinatura, não precisava reconhecer firma, porque acho que ao ler aquilo lá, as pessoas sabiam que era do próprio apóstolo Paulo. Então, assim, ele valida a sua carta. E aí ele diz: lembrai-vos das minhas algemas. Esse é um sinal da verdadeira grandeza de Paulo, que não se estimava a si mesmo como sendo muito exaltado
para solicitar simpatia e intercessão por ele, mas porque ele era um prisioneiro. Ao dizer aos irmãos, lembra-te das minhas algemas, é como se Paulo estivesse, olha, eu estou aqui preso por causa de vocês, por causa da mensagem do Evangelho. Lembra então, portanto, de mim. Lembra de orar constantemente por mim. E ele encerra, a graça seja convosco. A graça é a maior e fundamental de todas as bênçãos. É o favor de Deus em Cristo para aquele que não merece, transformando seus corações e vidas e levando-os até a glória. O apóstolo, que na saudação, desde o princípio, falou da graça, e como eu abri o culto hoje, lendo isso e falando da graça, agora Paulo termina sua carta pronunciando outra vez, autoritativamente, esta graça sobre os crentes de Colossos. Meus irmãos, ao final dessa carta, nós devemos lembrar que somos completos em Jesus Cristo. Devemos ter o cuidado com quaisquer ensinamentos que prometam algo a mais. Para ser salvo você precisa fazer isso, você também precisa fazer isso. Cuidado. Tudo o que nós precisamos para ser salvo está em Cristo Jesus, foi feito por Ele. Toda a plenitude de Deus encontra-se em Jesus Cristo, e Ele preparou as pessoas perfeitamente para a vida que Deus deseja para cada uma. Aí eu fiquei pensando, como então poderíamos aprender, o que nós poderíamos aprender ao ler as saudações finais da carta de Paulo aos Colossenses? Que verdades nós podemos extrair para as nossas vidas, para a sua vida? O que de tão importante é na vida de Tíquico, de Onésimo, de Aristarco, de Marcos, de Jesus Justo, de Epáfras, de Lucas, de Demas e do próprio apóstolo Paulo. Em sua maioria, foram homens utilizados por Deus para que, de alguma forma, nós pudéssemos hoje ler a carta aos Colossenses, para que nós pudéssemos, ao longo desses 3 meses, ouvir, estudar, meditar sobre a carta aos Colossenses, carta essa tão preciosa. Mas isso também nos remete ao período que estamos comemorando. Estamos a uma semana dos 500 anos da Reforma Protestante. Homens e mulheres utilizados por Deus para que hoje estivéssemos aqui reunidos com a liberdade que nós temos de cultuar ao nosso Deus, estando num país laico. Isso é herança da Reforma Protestante. Nós temos Bíblias na nossa própria língua, e aí temos várias versões. Isso é fruto da Reforma Protestante. Homens e mulheres que se disporam a servir, a trabalhar, tal como Tíquico, como Onésimo, como Epáfras, e como muitos outros, Jesus Justo, que se preservaram no anonimato, mas que serviram ao Senhor, e serviram os servos desse Senhor com fidelidade. De fato, meus irmãos, há muito o que aprendermos com esses homens, até mesmo com o exemplo de Demas. Nós também podemos aprender com o exemplo de Demas, aquele que, calculando o custo de servir a Deus, ele preferiu a sua herança aqui na terra, preferiu adiar a sua herança e receber o que a terra, o que o mundo podia lhe dar, do que esperar na promessa eterna, na esperança eterna. Meus irmãos, pegue um rápido exercício, pegue a sua Bíblia na mão. Pegue aqueles que tiverem em papel, olhe justamente para essa carta que nós acabamos de ler, a carta
Epístola de Paulo aos Colossenses. Ao longo de 3 meses, vocês ouviram e foram instruídos sobre a supremacia de Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa e tudo aquilo que ele fez. E qual é a sua responsabilidade hoje? Depois de 3 meses expondo a carta aos Colossenses, mais de 12 mensagens, findamos hoje a sua exposição. Qual é a sua responsabilidade hoje diante disso? Certamente, além de aplicar as verdades contidas nessa carta à sua vida, uma responsabilidade é de transmitir a outros sobre a verdade contidas nessa carta, de transmitir a outros sobre a verdade do Evangelho, sobre a suficiência de Cristo para a vida do homem. Sua responsabilidade, tal como Tíquico e Onésimo tiveram, é de levar essa carta ao seu trabalho, é de levar essa carta à sua família, é de levar essa carta à sua escola, aos seus colegas, à faculdade, é de levar essa carta aos Colossenses, que fala da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala da sua obra e daquilo que ele fez, a outras pessoas que estão desesperadas a serem salvas, e que para isso saem correndo, achando que podem fazer alguma coisa para ser salvo, que a salvação está no trabalho, que a salvação está em pessoas, que a salvação está na política, que a salvação está em fazer boas obras. Essa é a sua responsabilidade, levar esta carta a pessoas que estão desesperadas, buscando salvação, mas buscando em lugares onde certamente elas não encontrarão. Que evangelho nós queremos deixar às outras gerações? Graças a Deus pela vida de Tíquico, pela vida de Onésimo, de Epáfras, de Paulo, que por meio deles por meio de Tíquico e Onésimo, levaram a carta de Paulo aos Colossenses, trocaram as cartas entre si, e mais igrejas dos primeiros séculos foram ouvindo sobre as cartas, sobre a mensagem, e que chegou a nós hoje, dia 22, aqui em Jundiaí. Nós sabemos que Deus é soberano sobre toda a história. Ele usou Tíquico, poderia usar muitos outros. Usou Lutero, poderia usar outra pessoa. Nós sabemos disso. Mas sabemos também que Deus usa a vida de homens e mulheres para levar o Evangelho aos 4 cantos deste mundo. Nós devemos sim ser gratos por aquilo que Paulo fez. Devemos ser gratos porque Paulo pôde contar com muitos outros cooperadores. Devemos também ser gratos pela vida de Lutero, de Calvino, John Knox e tantos outros reformadores. Devemos ser gratos pela vida de Simonton, que trouxe o presbiterianismo ao Brasil. Devemos também orar e ser gratos pela vida do nosso pastor, reverendo Luiz Roberto, assim como tantos outros pastores comprometidos com a mensagem do Evangelho. Mas nós também devemos nos dispor a dar continuidade na expansão do Evangelho, sendo Tíquicos e Jesus justos, para que gerações futuras conheçam e creiam em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a nossa responsabilidade hoje, continuarmos a levar a mensagem de Colossenses sobre a supremacia de Cristo a outras pessoas. Não apenas nos assentarmos aqui e sermos gratos pela história de tantos colaboradores, tantos homens da reforma, do presbiterianismo, mas que evangelho vamos deixar para os nossos filhos, para os seus netos?
É preciso sermos Tíquicos, Jesus justo, e expandir o evangelho do reino. Essa é a nossa responsabilidade.